Você ama Deus? Eu te adoro, Jesus. Diga comigo, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Mais forte, diga, eu te amo, Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. O Espírito Santo está neste lugar, meu irmão. Abra tua Bíblia comigo, amém? Novo Testamento, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20. Amém, Jesus. E verso 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. E vamos ver aquilo que Deus tem para nós nessa noite, porque eu creio que o Senhor irá nos levar um pouco mais alto nessa noite. Amém, Jesus. Nós não servimos a um Deus qualquer, meus irmãos. Amém. Servimos a um Deus que tem todo o poder na palma da mão dele, que nos conhece melhor do que a nós mesmos. Todos acharam, amém? Segunda Epístola de Pedro, Novo Testamento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Papai, Tu és santo, eterno, justo, verdadeiro, incomparável é o Senhor. Eu te louvo pela Tua presença aqui no nosso meio, porque a Tua presença é real. Eu creio, Deus querido, se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Papai querido, é porque o Senhor quer falar conosco como Tu falaste através de Jeremias, Isaías, Senhor amado. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Papai querido, é porque algo diferente o Senhor quer fazer na nossa vida, no nosso coração. E queremos nessa noite, Pai, te pedir perdão pelos nossos erros, falhas, pensamentos, palavras que tivemos durante essa semana. E nós queremos, Senhor, pedir a Ti, Espírito Santo, que Tu venha falar, Papai querido, diante de nós, no nosso coração, para que possamos sair daqui diferente como entramos, porque nós cremos, Senhor, como servos, irmãos e filhos, cremos na Tua palavra e no poder que há no Teu nome. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Você pode se sentar. Exaltado é o Deus a qual nós servimos, que nos trouxe aqui nessa noite para falar comigo e com você. A segunda Epístola de Pedro, a Epístola de Pedro, ela se engloba nos livros da Bíblia, nas cartas, chamadas cartas gerais. E Pedro foi um dos homens que esteve com Jesus o tempo todo. Pedro estava, além de ser apóstolo, Pedro estava entre os amigos íntimos de Jesus, sendo Pedro, Tiago e João. Onde Jesus estava, lá estavam os três amigos, Pedro, Tiago e João. Por mais que Pedro passou por situações complicadas e momentos difíceis diante de Jesus, o Senhor o amava, o Senhor cuidou dele, zelou dele, tratou na vida dele e fez dele um instrumento na mão do Todo-Poderoso. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nós temos que entender que nós somos instrumentos na mão de Deus, e Deus quer usar a minha e a tua vida para que almas se rendam aos pés do Senhor, para que almas venham adorar o Senhor como eu e você viemos adorar nessa noite. O Senhor quer usar a mim e você, meu irmão, minha irmã, para levar o nome dele adiante, para que pessoas possam entender que há uma vida melhor, que há um reino sendo preparado para aqueles que adoram e servem ao Senhor Jesus. O Senhor quer usar a mim e você como usou a Pedro, João. Deus quer usar a mim e você como usou Jeremias, Isaías e muitos outros. Deus quer levantar a mim e você como levantou Moisés no deserto. Para quê? Para que as pessoas que estão lá fora e não servem ao Senhor possam ver através da minha, da tua vida, que existe um Deus sim. Ele não é um Deus qualquer, Ele é um Deus poderoso que criou os céus e a terra, que tem domínio nos céus, que o inferno estremece quando ouve o nome dele, porque o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e ninguém jamais poderá ir contra o meu e o teu Deus. Pedro foi um homem que teve intimidade com Deus. Pedro foi um homem que andou com Jesus e aprendeu diante daquele que fez discípulos, fez alunos, e transformou aqueles alunos em apóstolos e mensageiros. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, escreve as epístolas chamadas Epístolas Gerais de 1 e 2 Pedro. E no texto que Pedro diz, nas duas cartas que ele escreve, o que me chama a atenção é o texto que nós lemos hoje, porque o texto que nós lemos hoje, meus irmãos, nos dá uma lição tremenda do que é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Lá o Senhor diz, primeiramente, do texto que nós lemos, que nenhuma profecia das Escrituras foi de particular inspiração. Segundo, nenhuma profecia foi dada por vontade humana.
Terceiro, homens santos falaram da vontade de Deus inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Mas o que é ser inspirado? O que é ser movido pelo Espírito Santo? Eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, que existem duas maneiras do ser humano viver. Existe uma maneira do ser humano viver sem Deus e andar segundo os conceitos dele, segundo a ideologia dele, e tentar lutar e vencer com as próprias forças e achar que vai em algum lugar. Existe a outra maneira do ser humano viver, que é na presença de Deus e ser movido pelo Espírito Santo. E quando você é movido pelo Espírito Santo, você não age segundo a tua vontade, mas sim você é movido pelo Espírito Santo, e ele começa a te movimentar, te levar em caminhos em que você nunca esteve antes, começa a te colocar num patamar onde você nunca imaginou estar. O Espírito Santo, quando ele te move, meus irmãos, ele é com você, ele é o Consolador, segundo a Bíblia diz, ele é o teu intercessor, ele é aquele que está contigo dia e noite, e a palavra do Senhor diz, segundo Paulo escreve, ele quer fazer de você a habitação dele. Esse é o Deus ao qual nós servimos, que quer e deseja que eu e você estejamos na presença dele. O nosso Deus, ele quer que eu e você tenhamos uma vida assim, mas que a nossa vida esteja na palma da mão dele, que ele possa nos levar para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, porque ele sabe o melhor que é para mim e para a tua vida. Não temos que andar segundo os nossos conceitos, não. Nós temos que entender que quando estamos na palma da mão de Deus, não importa o que você tenha que enfrentar, não importa o que você tenha que passar, não importa os caminhos que você tenha que caminhar, o Espírito Santo vai contigo lá do lado, dizendo: sou contigo, filho. Não importa qual seja a muralha que você tenha que pular, não importa qual seja a pedra que você tenha que passar por cima, o Espírito Santo estará sempre dizendo para você: vai em frente, porque eu sou contigo. Temos que aprender a entender o coração de Deus. Temos que aprender a conhecer a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Temos que aprender a entender o que a Bíblia diz a respeito de Deus a qual nós servimos. Porque segundo Oséias diz, temos que conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Não somente hoje, mas amanhã, depois da manhã. Porque um dia, segundo a palavra do Senhor diz, Jesus voltará, iremos morar com Ele eternamente. Então nós temos que começar a conhecer o Senhor desde já. É o que a palavra do Senhor diz. Mas o que é ser inspirado por Deus? Primeiro, o ser humano pode ser inspirado por si próprio, pode ter a sua inspiração própria. Nós podemos hoje ir em qualquer biblioteca e você vai ver centenas e milhares de livros que homens inspirados numa inspiração humana escreveram. Um dos maiores poetas do mundo foi Shakespeare, um homem que fez dezenas e dezenas de livros, muitos e muitos livros, e até hoje, séculos e séculos depois, as pessoas ainda leem o Shakespeare e ele influencia centenas de vidas. Inspiração humana. Mas quando você é inspirado pelo Espírito Santo, quando você é movido pelo Espírito Santo, você não pensa por si próprio, você não pensa da maneira que você humanamente deve pensar, porque o Espírito Santo que habita em você, é Ele que te move, ele coloca um filtro na tua maneira de ver as coisas. Quando o Espírito Santo habita em você, você passa a ver as coisas diferentes. Quando a luta vem para você, você consegue entender que não importa qual seja a luta, o Espírito Santo faz com que você veja diferente, e você passa a entender que não importa qual seja a luta, qual seja o gigante, através do Senhor Jesus, você é capaz de vencer essa batalha. Se você vai escrever um livro, por exemplo, você vai pedir ao Espírito Santo uma inspiração, e Ele vai te mostrar e colocar na tua mente, no teu coração, as palavras que você deve escrever. Ninguém pode ser movido ou inspirado pelo Espírito Santo se não tiver uma intimidade com Deus. Ninguém pode ser movido pelo Espírito Santo se não tiver um relacionamento com Ele. Porque o Espírito Santo não vai mover ninguém que não esteja na presença dEle. O Espírito Santo não vai inspirar ninguém que não tenha um relacionamento íntimo com Ele. Se nós quisermos viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo na minha e na tua vida, nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus, porque Deus quer a mim e a você somente para Ele, para mais ninguém. Deus não quer nos dividir com mais nada. Deus quer você totalmente para Ele. Deus quer o teu coração para Ele. Deus quer a tua alma para Ele. Deus quer o teu pensamento para Ele. Deus quer o teu viver para Ele, porque Deus quer você totalmente para Ele, não quer dividir com ninguém. Para alguém
ter um movimento do Espírito Santo na vida dele, é preciso que essa pessoa tenha intimidade. Mas nós observarmos os 66 livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Moisés, antes de ser usado por Deus, ele teve um encontro com Deus. E Deus falou com ele, e a partir do dia que ele teve um encontro com Deus, o Senhor transformou a vida dele, o velho homem foi embora, e a partir dali, um novo homem com a visão totalmente diferente, seguiu adiante. Você vai ver que Davi, um dos maiores reis de Israel, a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é o maior autor do livro dos Salmos, um homem que foi rei, foi poeta, um homem que foi um adorador como nunca houve antes. Davi tinha intimidade com Deus e andava. Apóstolo Paulo só começou a pregar a palavra do Senhor depois que ele teve um encontro com o Senhor no caminho a Damasco. Ficou 3 dias cego. Ananias foi ao encontro dele em Damasco, e o Senhor disse que ele deveria ir ao encontro de Paulo. E após Ananias ir ao encontro de Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo e começou a viajar. Primeira, segunda, terceira viagem, vai preso, faz e abre igreja em lugar onde pessoas nunca tiveram antes. Paulo fez o que fez porque estava na presença de Deus, estava sendo movido pelo Espírito Santo. Com o Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos, nós faremos proeza. Pode você crer nisso? Com o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos fazer coisas impossíveis. Com o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos ir em lugares a qual nossa mente humana não é capaz de captar. Mas se você ver o Novo Testamento, João, Pedro, foram homens que tiveram intimidade e andaram com Jesus. Foram homens que deixaram a sua marca na história, porque foram usados e foram cheios do Espírito Santo. Se nós quisermos deixar a nossa marca num futuro muito breve, se nós quisermos deixar o nosso nome gravado na história, não conseguiremos por nós mesmos não, mas nós tivermos o Espírito Santo na minha, na tua vida, nós deixaremos o nosso nome gravado para sempre. É o poder do Espírito Santo, meus irmãos, que nos leva além, muito mais além. A importância de nós entendermos isso, a importância de nós entendermos que preciso é ter um relacionamento com Deus para ser usado por Ele, é muito grande. É muito grande porque primeiro muda a nossa visão quanto às santas Escrituras. É muito importante, segundo, porque passamos a compreender o que Deus quer falar conosco através da palavra de Deus. Quando nós entendemos a importância da palavra do Senhor, quando nós entendemos que os autores da Bíblia, segundo o que Pedro diz, não escreveram nada por si próprios, mas sim movidos pelo Espírito Santo, nós começamos a compreender. E quando você abre a Bíblia, não importa se é no livro de Esther, de Jó, Isaías, Jeremias, Oséias, Malaquias, não importa se você abre a palavra do Senhor, quando você compreende que esses homens estavam sendo movidos pelo Espírito Santo, você vai entender. E quando você abre a tua Bíblia, o Senhor fala contigo. Não importa, meu irmão, qual seja a hora do dia, pode ser às 3 da manhã, pode ser às 7 antes de você ir trabalhar, pode ser no teu horário de almoço, ao meio-dia, pode ser às 5 da tarde, quando você sai do trabalho e entra no teu carro. Não importa a hora que você abre a palavra do Senhor, Deus vai falar contigo, porque as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Um grande teólogo disse algo interessante, eu guardei para mim. Ele disse: quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, Deus fala conosco. Se nós quisermos ouvir aquilo que Deus tem para nós, não temos que correr atrás de profeta, não temos que correr atrás de homem ou mulher que achamos que é usado por Deus, não. Se nós quisermos ouvir a palavra de Deus para mim, para a tua vida, é preciso que você abra as santas Escrituras, porque esse aqui, meus irmãos, são palavras inspiradas vindo do coração de Deus para mim e para você. São palavras essas com a minha e a tua vida deve estar firmada segundo o que as palavras estão escritas. As palavras da Bíblia devem ser o nosso fundamento da nossa vida, da nossa família, do nosso lar, dos nossos pensamentos. Quando nós passamos a entender o que é a inspiração de Deus,
Você passa a entender que quando os escritores da Bíblia pegaram uma caneta, talvez para escrever, não importa se estavam escrevendo em hebraico, aramaico, grego, não importa, você começa a entender e que nenhuma das letras a qual eles escreveram não foram inspiradas por Deus, porque se não fossem inspiradas por Deus, não estariam aqui. Se Deus deixou, é porque isso serve para mim e para você. Eu quero botar um foco essa noite. Eu quero que você entenda, porque quando você abre a tua palavra, a tua Bíblia, e é bom que nós abrimos a palavra do Senhor, não importa qual seja a hora do dia, não importa se você talvez esteja sem dormir, sem sono, às vezes o Senhor faz com que você não tenha sono, sabe por quê? Porque Deus quer falar contigo naquela hora. Quando você acorda, você tem que trabalhar às 7 da manhã e por algum motivo você acorda um pouco mais cedo, às 5h30 e não consegue mais dormir. Presta atenção, Deus quer falar contigo, abre a tua Bíblia, e o Senhor vai falar contigo naquela hora. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, folheamos as Santas Escrituras e meditamos nelas segundo o que a palavra diz que devemos fazer, nós passamos a conhecer Deus melhor. Porque existem milhões e milhões de pessoas. O nosso planeta hoje está chegando em 7 bilhões de habitantes. Existem milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que não conhecem o Deus a qual eles servem. Pessoas que entram na igreja de manhã, pessoas que entram na igreja à noite, pessoas que vêm na igreja no meio da semana, mas não conhecem o Deus a qual eles servem. Eles ouvem os pastores falarem, ouvem as pessoas falarem a respeito de Deus, mas não estudam a palavra, porque a palavra diz quem é Deus. Pode você crer nisso? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que entender, quando você coloca na tua mente o que é inspiração de Deus, quando você coloca na tua mente o que é ser movido pelo Espírito Santo, você vai entender. E quando Moisés disse que o nosso Deus, ele é o El Shaddai, quando Moisés deixou relatado aqui que o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, Moisés estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, e Deus estava fazendo com que ele deixasse registrado, para que eu e você pudéssemos ver hoje e entender que o nosso Deus, ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer para mim e para você, meus irmãos, que não servimos a um Deus qualquer, não servimos a um Deus qualquer. O mundo adora vários deuses que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não caminha, tem mão, mas não abraça, mas o nosso Deus não. A palavra do Senhor diz, segundo o que Moisés escreveu, inspirado por Deus, que o nosso Deus, o meu e o teu Deus que você vem adorar aqui nessa noite, ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso para mim e para você faz muita diferença. Glória a Deus. Quando você entra numa batalha, você tem que entender que você não entra sozinho. Quando a batalha entra na tua família, você tem que entender, quando você entra na batalha, o El Shaddai está com você. Quando você começa a ter problema no teu trabalho, você não sabe o que fazer, entenda uma coisa, a palavra do Senhor diz, segundo o que Moisés escreveu, o El Shaddai, ele é o teu Deus, e ele vai te ajudar a resolver as coisas do teu trabalho. Quando na tua família está passando um vento e você não sabe o que fazer, entenda uma coisa, chame por ele, porque o El Shaddai vai lutar por você. Esse é o nosso Deus, que chama a mim e você para estar na presença dele, e entrar em adoração e passar pelo Santo dos Santos e começar a ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. Nós, meus irmãos, temos que entender que a nossa mente é muito pequena diante do Deus a qual nós servimos. Nós temos que entender que Deus, ele sempre vai querer nos levar muito mais além daquilo que nós pensamos e queremos ir. Quando nós estudamos, vamos entender que o nosso Deus, segundo o que Davi diz, ele é um Deus, porque quem é Deus senão o Senhor? Diz Davi, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo. Quem é rochedo senão o nosso Deus? Movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, Davi diz que o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto retiro.
inspirado pelo Espírito Santo, Davi relatou essas palavras para que eu e você pudéssemos entender que o nosso Deus, Ele é o nosso rochedo, que o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, que o nosso Deus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o teu lugar forte. Não pense em você que você está sozinho nesse mundo. Não pense em você que a luta é sua, não. Quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a servir o Senhor, quando você se entrega para Deus, não importa a luta que você tem, a luta não é sua, porque a luta passa a ser do Senhor. Quem mexe com você, mexe com Deus. Quem luta contra você, luta contra Deus. E contra Deus ninguém pode lutar, porque a vitória é sempre garantida. Glória a Deus. O nosso Deus, meus irmãos, Ele quer mostrar para mim e você nessa noite que Ele quer que eu e você conheçamos a Ele, que Ele quer que eu e você nos achegamos a Ele. Segundo Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nessa noite, quando você saiu da tua casa e veio para cá, meus irmãos, você deu o primeiro passo, você chegou a Deus. E eu digo para você que nessa noite o Senhor quer se achegar diante de ti. O Senhor quer mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. Nós servimos, meus irmãos, a um Deus maravilhoso, a um Deus tão soberano, tão eterno, a um Deus tão magnífico, a um Deus amigo, a um Deus sincero, a um Deus tão amoroso, a um Deus que não importa com nossos erros, com nossas falhas, a um Deus que ama você do jeito que você é, a um Deus que te ama com a tua personalidade, do jeito que é. Deus quer você da maneira que você cresceu, da maneira que você tem vivido, porque quando você vem para Ele, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus quer você da maneira que você é, porque quando você se entregar para Ele, Ele vai mudar tudo na tua vida. Deus quer mudar, meus irmãos, aquilo que eu e você não podemos mudar. Deus quer trabalhar na nossa vida, na área em que nós não podemos trabalhar. Deus quer nos ensinar a ver as coisas da maneira que nós não conseguimos ver. Jeremias, profeta Jeremias, inspirado. O profeta Jeremias, segundo o que Pedro disse, que estava sendo movido pelo Espírito Santo quando ele disse que Deus tem um plano para mim e para você. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Segundo o conceito que a palavra diz, segundo o que Pedro relatou, Jeremias estava totalmente envolto pelo Espírito Santo quando ele disse que Deus tem um plano para você, e é plano de bem e não plano de mal. Nós temos que entender que muitas vezes ninguém dá nada para mim, que ninguém dá nada para você, que as pessoas só falam mal de nós, mas nós temos que entender e virar a nossa visão para Deus e dizer: Senhor, eu sei que não importa o que falam de mim, eu sei que o teu conceito, o meu respeito é diferente, porque eu sei que segundo a tua palavra, o Senhor tem um plano para mim e eu quero viver o teu plano, é isso que importa. Aleluia. Deus tem um plano para você, meus irmãos. Nós temos que parar de andar de cabeça baixa. Nós temos que parar de pensar que não vamos a lugar nenhum, que não somos capazes de nada. Meu irmão, nós servimos a um Deus que controla o céu, a terra, o vento, o mar, primavera, verão, outono, inverno, nada acontece. Deus não permite. É preciso conhecer esse maravilhoso Deus a qual nós servimos. É preciso que você conheça o leão da tribo de Judá. É preciso que você conheça o Jeová Jireh, o teu provedor. É preciso que você conheça o Adonai, o Deus autossuficiente, que não depende de ninguém. É preciso, meus irmãos, que nós passamos a conhecer o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É preciso que nós passamos a conhecer a luz da vida, que é Jesus, porque quando nós passamos a ter intimidade com esse Deus maravilhoso, nós passamos a entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode você crer nisso, amém? Diga: eu sirvo um Deus poderoso. Mais forte, diga para ele: eu sirvo a um Deus poderoso. Aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso
poderoso é o Senhor. Mas às vezes, você para pensar por um segundo. Basta você parar para dar ouvido às pessoas que estão lá fora. Você fala assim: se Deus é tudo isso, se Deus é poderoso, se Ele é o que a Bíblia diz, é o Senhor dos exércitos, se Ele é o Deus que controla tudo, que tem a terra na palma da mão dele, por que o homem sofre tanto? É a pergunta que fazem. Por que o homem sofre tanto se Deus é tão bom? Por que o homem às vezes passa por situações tão complicadas se Deus é o Deus que a Bíblia diz quem Ele é? É que nós temos que entender que nós não somos perfeitos. Se você acha que você é perfeito, você só vai se magoar, se entristecer. Porque não existe ninguém perfeito, perfeito somente Jesus. Nós temos que entender que a imperfeição faz parte do nosso dia a dia. Porque segundo o que Paulo diz, escrevendo a carta aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Entenda uma coisa, eu e você, todos nós pecamos todos os dias. Sim, todos nós pecamos. Você peca na tua maneira de pensar, você peca às vezes na tua palavra, você peca às vezes na tua maneira de agir, você peca às vezes quando você fala com alguém e age de uma maneira que Deus não gosta que você age. Todos nós pecamos. A palavra do Senhor diz que aquele que pensa que não peca, engana a si próprio. Todos nós somos pecadores. Se alguém cobra de você uma perfeição, meus irmãos, pode falar com essa pessoa que você não é perfeito. Pode falar com essa pessoa. Entenda uma coisa, eu não sou perfeito, sou pecador e às vezes eu erro. E muitas vezes erramos todos os dias. Não temos que andar de cabeça baixa por isso, não. Porque todos nós pecamos sim. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, segundo o que o apóstolo João diz? Não no Evangelho de João, mas numa das epístolas de João. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que, meus irmãos, que ainda que nós pecamos, que ainda que eu e você somos pecadores, olha que coisa maravilhosa, que ainda que nós pecamos, nós temos um advogado e o nome dele é Jesus Cristo. Pode você dizer amém? Amém. Você não está sozinho, você tem um advogado. Esse advogado não se formou na Harvard. Esse advogado não se formou em nenhuma faculdade famosa no mundo inteiro. Esse advogado não estudou nenhum tipo de lei, porque ele é a lei, ele sabe todas as leis. Esse advogado não precisou ser ensinado por ninguém, porque ele é aquele que ensina. Glória a Deus. O nosso Deus, meus irmãos, enviou o único Filho, por amor, para que eu e você pudéssemos entender que ainda que nós pecamos, Jesus, Ele é o nosso advogado, e Ele vai nos justificar, Ele vai nos redimir do nosso pecado, para que nós voltamos a ter acesso a Deus. É preciso que nós entendamos que esse Deus tão maravilhoso, Ele quer você do lado dele, no matter what, não importa o que você faz, não importa o que você pensa, não importa qual seja o erro que você faz, meus irmãos, não importa se a pessoa assassinou, não importa se a pessoa se prostituiu, não importa se a pessoa ultrapassou, quando essa pessoa entende que Jesus é o advogado e se entrega para ele, uma ponte foi feita, uma ligação foi feita, porque Jesus, meus irmãos, segundo o que a palavra diz, Ele é o único caminho que chega a Deus. Jesus quer, nessa noite, que eu e você entendemos que Ele quer ter um relacionamento contigo. Jesus quer ter um relacionamento contigo, mas não é um relacionamento qualquer.
O relacionamento que Ele quer ter com você é que Ele quer você totalmente para Ele. Totalmente. Tudo que você tem vai pertencer a Ele. Tudo que você virá a possuir vai pertencer a Ele. Se você trabalha, o teu trabalho quem vai te dar vai ser Ele. Se você compra uma casa, quem vai te dar essa casa vai ser Ele. Se você é casado ou se você vai casar, o teu casamento, quem vai constituir, quem vai abençoar vai ser Ele. Porque Ele te quer totalmente para Ele. O nosso advogado, meus irmãos, segundo o que a Escritura diz, Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Segundo o que as Escrituras mostram, Ele pagou o preço. Mas segundo o que as Escrituras dizem, ao terceiro dia Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e um dia Ele voltará para nos buscar, para que podemos estar com Ele eternamente. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça, de perdão, que enviou o único Filho a se sacrificar por mim e por você. E se nós entendemos que a palavra do Senhor é toda inspirada, você vai entender que o que está escrito em Mateus diz que com um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, com um relâmpago, meus irmãos, Ele voltará. E se nós entendemos isso, você vai compreender que Ele pode vir agora. Enquanto nós estamos aqui neste culto falando a respeito de Jesus, adorando a Ele, pode ser como um relâmpago, como um ladrão na noite. Ele pode vir agora, meus irmãos. E será que nós estamos preparados para subir com Ele, morar com Ele eternamente? Será que se o Senhor voltar nessa noite, você vai subir nos ares, teu corpo será transformado e você irá viver eternamente na presença dEle? Essa é a pergunta. Sabe por que é a pergunta? Porque Deus quer que você tenha certeza que um dia você vai morar com Ele. Deus quer que você tenha certeza no teu íntimo, no teu coração, que um dia você estará vivendo eternamente na morada que, segundo Jesus, está sendo preparada para você. Deus quer que você tenha certeza que não importa o que aconteça contigo hoje, amanhã, depois da manhã, você vai desfrutar de uma vida eterna na presença dEle, onde não haverá tristeza, onde não haverá choro, onde não haverá dor, doença não mais haverá. E isso é o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas nós temos que compreender que, segundo as palavras da Escritura, nós temos que viver para Deus, com Deus, e ter o Espírito Santo movendo em nós. E quando o Espírito Santo se move em nós, nós vamos estar então mais perto de Deus. Amém. Deus quer você nessa noite totalmente bem. Deus não quer te dividir com Ele.